Olá, meus amigos, boa noite. São exatamente, eu não tô com relógio, mas que hora, Carlinhos, aí? 19 horas em ponto. A gente está começando aqui o nosso aulão do carnaval. Olha a minha animação aqui ao vivo, porque eu podia estar pulando carnaval. Tem carnaval nesse negócio? Tem. E eu tô aqui para você estudar direitos fundamentais. E olha aqui, ó, direitos e deveres fundamentais, que nada mais não do que direitos fundamentais. Vamos para cá, ó, de olho na tela. Falei a mesma coisa. Quando eu falo sobre direitos fundamentais, quando a gente começa a falar de direitos, vou puxar aqui, ó, direitos e garantias fundamentais. Lembre-se, olha a palavra, fundamentais. Toda vida surge aquela pergunta, pera ainda, mas eu também já ouvi falar em direitos humanos. Eu também já ouvi falar em direitos humanos. Qual seria a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? Já que a vida é um direito fundamental, mas também é um direito humano. A liberdade é um direito fundamental, mas também é um direito humano. Como é que eu vou diferenciar isso aqui na minha prova? Como é que eu vou diferenciar? Aí você lembra. Direitos fundamentais trata-se de norma interna daquele país. Quando eu estou analisando a pena de morte internamente no Brasil, então a proibição à pena de morte é um direito fundamental. Mas a proibição à pena de morte em um tratado, em uma relação entre estados soberanos, aí eu estou falando de direitos humanos. Então, olha o foco, norma interna, norma externa. Então, a gente está falando de fundamentais, direitos fundamentais. E lembre-se, ainda aí no caput do artigo 5º, logo acima no título, se você tiver fácil uma Constituição aí, você vai ver isso aqui, ó, direitos e garantias. Você vai ver direitos e garantias. E o que seriam essas garantias para a minha prova? O que seriam essas garantias? Garantia, olha isso aqui, ó, é o meio. Garantia é o instrumento. Olha isso aqui. Garantia é o meio. Garantia é um instrumento para quê? Para proteger o meu direito. É o meio, é um instrumento que eu tenho para proteger o direito. Então, cuidado, a gente não vai estudar apenas os direitos, a gente também estuda as garantias. E aí você abre um OBS. Abra aí a seguinte observação. Eu tenho esses direitos fundamentais e agora eu quero saber quais são as espécies desses direitos fundamentais. E aí você vai dividir conforme a Constituição para você focar aí no seu estudo. Você vai colocar, eu tenho os direitos individuais, então você pega aí o caput do artigo 5º e você vai ver os direitos individuais. Nós temos os direitos chamados de direitos coletivos. Nós temos os direitos chamados de direitos sociais. Nós temos a nacionalidade, olha isso aí, ó, nacionalidade. Nós temos os direitos chamados de direitos políticos e nós temos também os partidos políticos. Então nós temos aqui os direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Parte da doutrina, e vai depender da banca que você vai fazer o concurso, entende que partido político nada mais é do que uma espécie de direitos políticos. O partido político está dentro dos direitos políticos. Tem gente que entende isso, mas a gente está seguindo o que está aí na Constituição, então a gente vai seguir exatamente isso aqui. Direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. E lembrando que existe uma hierarquia de normas. Então, para ainda, se existe
uma hierarquia de normas, qual é o direito fundamental mais importante? Em relação aos direitos fundamentais, não há hierarquia. Todos eles estão no mesmo patamar de hierarquia. Todos eles estão na Constituição Federal. Então, eles estão no mesmo patamar de hierarquia. Mas a questão é que nós vamos dividir essas normas agora para você de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, quando ele trata sobre os tratados internacionais. Artigo 5º, parágrafo 3º. Se tiver fácil a Constituição aí, abre aí no artigo 5º, parágrafo 3º. Entre os confetes e as serpentinas, abre aí o artigo 5º, parágrafo 3º. E esse artigo 5º, parágrafo 3º, ele vai falar dos tratados internacionais. Olha isso, ó. Ele vai falar sobre os tratados internacionais sobre direitos humanos. Ele vai falar sobre os tratados internacionais sobre direitos humanos. Aí eu trago a pergunta: onde é que eu vou encaixar na pirâmide de Kelsen com base na hierarquia das normas, onde eu irei encaixar os tratados internacionais? Com base nessa pirâmide, onde eu irei encaixar os tratados internacionais? Presta atenção nisso aqui, ó. Onde é que eu vou encaixar? Então, olha aqui. Eu vou separar da seguinte forma. Toda a hierarquia, elas vai nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo. As normas hierarquicamente inferiores, elas têm que estar compatível com a norma hierarquicamente superior. Então eu vou descendo, eu vou exatamente de cima para baixo. E lá no final nós temos o quê? Nós temos as normas que estão abaixo das leis. Então nós temos as normas que são chamadas de normas infralegais. São aquelas normas que estão abaixo da lei. Me dá um exemplo, professor. O decreto. O decreto está abaixo da lei. Nós temos umas normas que estão abaixo da Constituição, que são as normas infraconstitucionais. Nós temos as normas infraconstitucionais. Exemplo de normas infraconstitucionais: a lei, a medida provisória. Na verdade, são exemplos aí de normas infraconstitucionais. E aí chega onde eu queria. Normas. Deixa eu colocar aqui, ó. Normas supralegais, que são aquelas normas que estão acima das leis. E lá no ápice da pirâmide, nós temos o bloco de constitucionalidade. Nós temos o bloco de constitucionalidade. Presta atenção nisso aqui. E quem é que forma esse bloco de constitucionalidade? O bloco de constitucionalidade, eu vou colocar aqui 3 espaços aqui, e eu vou colocar assim, ó. Quem faz parte do bloco de constitucionalidade? Primeiro, a Constituição Federal. A Constituição Federal faz parte do bloco de constitucionalidade. O problema é que essa Constituição, ela pode ser alterada. A nossa Constituição, por mais que ela seja rígida, por mais que ela seja de difícil alteração, ela pode ser alterada. Ela é de difícil alteração. Ah, mas e a cláusula pétrea? Cláusula pétrea é algo que não pode ser abolido. Cláusula pétrea é algo que não pode ser abolido. Mas a cláusula pétrea, ela pode ser alterada, claro que para melhorar. Então, cuidado com isso aí. E a nossa Constituição, ela só pode ser alterada através de uma emenda constitucional. A nossa Constituição, ela só pode ser alterada através de uma emenda constitucional. E essa emenda constitucional, ela tem um quórum chamado de quórum de votação. Para que eu possa alterar essa emenda,
eu tenho que ter um quórum de deliberação, eu tenho que ter um quórum de votação. Que quórum é esse? É chamado de quórum qualificado. É um quórum bem mais difícil do que o quórum da própria lei. E qual seria esse quórum? É um quórum de 3/5. E eu vou colocar aqui, ó, no mínimo 3/5. Pode ser mais, só não pode ser menos. Então é de 3/5 para cima. Em 2 turnos de votação. Cada casa vota 2 vezes. Então eu vou colocar aqui, ó, em cada casa do Congresso Nacional. Em cada casa do Congresso Nacional. E quantas casas o Congresso Nacional tem? 2. Então preste atenção. Já sei que no bloco de constitucionalidade nós temos a Constituição e nós temos as suas emendas. Mas você ainda não respondeu a pergunta original. Onde é que eu vou colocar nessa pirâmide os tratados internacionais? Onde é que eu vou colocar dentro dessa pirâmide os tratados internacionais? Exemplo, onde é que eu vou encaixar o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos? Onde é que eu vou encaixar o tratado que não é sobre direitos humanos? Onde é que eu sei? Como é que eu faço para estudar isso? Porque eu já li várias vezes e eu não entendo. Então vamos para cá. Então vamos separar esses tratados para você. Volto já para a pirâmide aqui, vou abrir uma nova folha e vou colocar isso aqui, ó. Vamos lá, tratados, anote isso aí, ó. Tratados internacionais. Tratados internacionais. Vamos dizer que esse tratado internacional, ele não é sobre direitos humanos. Ele não é sobre direitos humanos. São os demais tratados, eu vou colocar aqui demais tratados, outros tratados que não são sobre direitos humanos. Pois me dê um exemplo para eu entender aí. Vamos dizer que é um tratado sobre navegação. É um tratado sobre comércio exterior, seria um exemplo. Então presta atenção nisso aqui, ó. Nós temos tratados internacionais que não são sobre direitos humanos. Nós temos tratados internacionais que não são sobre direitos humanos. E a prova vai dizer que esse tratado, ele foi aprovado, olha aqui, ó, ele foi aprovado pelo Brasil. Se a prova disser que esse tratado, que não é sobre direitos humanos, ele foi aprovado pelo Brasil, você já vai marcar que esse tratado, ele será equivalente, olha isso, ó, esse tratado será equivalente à lei ordinária. Ele será equivalente à lei ordinária. Então presta atenção nisso aqui. Os tratados internacionais que não são sobre direitos humanos, eles sempre serão equivalentes a uma lei ordinária. Eles sempre serão equivalentes a uma lei comum. Então, bora voltar para o nosso gráfico. O tratado internacional que não é sobre direitos humanos, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar dentro de uma norma, olha aqui, ó, infraconstitucional. O tratado internacional que não é sobre direitos humanos, ele vai estar exatamente aí. Ele vai estar exatamente aonde? Ele vai estar exatamente nas normas infraconstitucionais. Ele vai estar exatamente nas normas infraconstitucionais. Então presta atenção nisso aí para você não errar. Então, mais uma vez, foi tratado internacional que não seja sobre direitos humanos, norma infraconstitucional. Agora, 2. Se for um tratado internacional e esse tratado internacional é sobre direitos humanos,
ele trata sobre a vida, ele trata sobre a liberdade, então é direitos humanos, você tem que observar qual, olha aqui agora, ó, qual o quórum de aprovação. Olha isso, qual o quórum de aprovação? Qual o quórum de votação? Se esse tratado internacional sobre direitos humanos, ele foi aprovado pelo Brasil, resta saber agora qual é esse quórum de aprovação. Qual é o quórum que ele foi aprovado? Por quê? Porque vai fazer a diferença. Aí a prova vai dizer, ele foi aprovado com o mesmo, olha aqui, ó, com o mesmo quórum de emenda. Ele foi aprovado com o mesmo quórum de emenda. Ele foi aprovado com, no mínimo, 3/5 nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos. 3/5 nas duas casas em 2 turnos. Então, se ele teve pelo menos esses 3/5, ele não vai ser uma emenda. O Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, ele não pode alterar a Constituição. Ele não pode alterar a Constituição. Cuidado! Só quem pode alterar a Constituição é quem? É a emenda. Só quem pode alterar a Constituição é a emenda. Então, ele vai ser, olha aqui, ó, equivalente à emenda. Ele não é uma emenda, ele é equivalente, de novo, ele é equivalente a uma emenda. Então, bora voltar lá para o nosso gráfico, lá da pirâmide original. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Então, quer dizer que o tratado, olha aqui, ó, o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, que foi aprovado com o quórum de emenda, ele será equivalente à emenda. Então, o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, que foi aprovado com o quórum de emenda, ele será equivalente à emenda. Então, ele está dentro de quê? Ele está dentro do bloco de constitucionalidade. Então, quem está dentro do bloco de constitucionalidade? A Constituição Federal, as suas alterações, então as suas emendas, e os tratados internacionais sobre direitos humanos. Mas cuidado, não é qualquer tratado internacional sobre direitos humanos. Não é qualquer tratado internacional sobre direitos humanos. É somente aquele que tenha, olha aqui, ó, o mesmo quórum de votação da emenda. É aquele que foi aprovado com o mesmo quórum de votação da emenda. Então, se a prova disser, todo tratado internacional sobre direitos humanos será equivalente à emenda? Todo tratado internacional sobre direitos humanos será equivalente à emenda? Falso. Claro que não. Porque nós também temos os tratados internacionais sobre direitos humanos que são aprovados com quórum inferior. Foi aprovado com o quórum inferior ao da emenda. Então, o quórum dele foi um quórum inferior, foi menos de 3/5. Então, nesse caso, ele vai ser uma norma supralegal. Nesse caso, ele é uma norma supralegal. Então, observa aqui, ó, se a prova falar direitos humanos, ou ele vai ser equivalente à emenda, ou ele vai ser uma norma supralegal. Se a prova disser, mais uma vez, o tratado é sobre direitos humanos, então, se é sobre direitos humanos, ou vai ser equivalente à emenda, ou vai ser uma norma supralegal. Vai depender do quórum de deliberação. Vai sim depender do quórum de votação. Então, cuidado com isso. Você não pode errar
essa besteira, pelo amor de Deus. Então, vamos voltar lá para a nossa pirâmide de Kelsen, para você não deixar nada passar. Para você não errar, pelo amor de Deus, a gente está aqui em pleno carnaval, terça-feira, feriado, você está abdicando de muita coisa para a sua aprovação. Então não pode deixar cair nessas pegadinhas. Isso é besteira, tranquilo? Então cuidado para você não errar. Tem coisas que não tem como errar, porque são coisas fáceis, são coisas bem fáceis, tá? Então bora voltar para cá. Vamos lá para nossa pirâmide de Kelsen. E vamos colocar aqui, ó. Então quer dizer, peraí, ainda voltando aqui, que os tratados internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados com o quórum inferior ao de emenda vai ser uma norma supralegal. Então já vou desenhar aqui, ó. Os tratados que foram aprovados de direitos humanos, eles vão estar num desses dois locais aqui, ó. Ou ele vai ser uma norma supralegal, ou ele vai ser equivalente a uma emenda. Ou ele vai ser uma norma supralegal, ou ele vai ser equivalente a uma emenda. Agora, presta muita atenção no que eu vou dizer aqui. Mas se não é um tratado internacional sobre direitos humanos, é sobre outra coisa, mas não é sobre direitos humanos, então vai ser equivalente a uma lei ordinária. Presta atenção nisso aí, ó. Vai ser equivalente a uma lei ordinária. Simples, fácil, não tem como você errar. Muito fácil isso aqui, não tem como você errar. Acompanhe a gente aí, é muito fácil, é muito simples. Olha aí o print aí, bate um print, tá bem colorido para mostrar que é carnaval, né? Botar até um negócio aqui, ó, carnaval, pra gente aqui, ó, lembrar que a gente tá no carnaval, mas a gente também vai estudar no carnaval. Então fechamos essa primeira parte, onde ele fala da hierarquia das normas. E aí a gente abre o próximo tópico, direitos individuais. A gente vai abrir agora o próximo tópico, direitos individuais. E quando ele fala de direitos individuais, eu quero que você observe o seguinte, ó, direitos individuais. Quais são esses direitos individuais? Abre aí, se você estiver fácil, o artigo 5º, caput. Abre aí o caput do artigo 5º e ele vai dizer vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Olha isso aí, ó. Quais são esses direitos que nós vamos estudar? Vida, você decora o VILPS, ó. Vida, igualdade, liberdade, propriedade. Olha aqui, ó. Peraí, falhou aqui. Propriedade. Eu acho que tá sem tinta o pincel, falhou aqui. Propriedade e segurança. Sempre lembrando que essa segurança do artigo 5º é a segurança jurídica, não é a segurança pública, é a segurança jurídica, tá? E lembrando que a segurança jurídica você vai encontrar lá no artigo 5º, inciso 2, artigo 5º, inciso 33 ao 79. Primeira observação, nós temos mais um inciso no artigo 5º. O artigo 5º trouxe mais um inciso, que é o artigo 5º, inciso 79. Não sei se a sua Constituição está atualizada. Se a sua Constituição não está atualizada, você tem que atualizar para os próximos concursos. Por quê? Porque foi incluído o artigo 5º, inciso 79. Mais uma vez, foi incluído o artigo 5º, 79. E o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que é assegurado nos termos da lei o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então você vai anotar esse inciso 79.
onde ele vai dizer que é assegurado. Olha aqui, ó, é assegurado. E aí o que é que você vai continuar dizendo? Nos termos da lei. É assegurado nos termos da lei. Continua anotando aí para você não ficar desatualizado. O direito à proteção. O direito à proteção. Anotou aí? Já bota um okzinho aí dos dados pessoais. Deixa o like, tá? Dos dados pessoais. Tô vendo pouco like aí. Taca a dedada aí. Taca um likezinho aí, tá? Então, dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Já vou colocar aqui, ó, inclusive nos meios digitais. Atualize a sua Constituição, tá? Ah, mas a minha é de 88. Beleza, atualize aí através das emendas. Então agora, o inciso 79, que fala que é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive os meios digitais. E aí você vai sublinhar essa palavra, é assegurado, tá certo? Mais uma vez, atualize aí a sua Constituição Federal. Beleza? Vamos continuar. E aí nós temos vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. O resto está tudo igual, não mudou. Só foi incluído aí, nesse artigo 5º, o inciso 79. Então, ao invés de agora de 78 incisos para estudar, você agora tem o quê? 79. Lembrando que não é a mesma coisa da segurança pública. A segurança pública, vou colocar aqui, a segurança pública não é um direito individual. A segurança pública, ela é um direito social. Então, aquela segurança que está lá no caput do artigo 6º, a segurança que está lá no artigo 6º, é uma segurança pública, que é dever do Estado. A segurança pública é dever do Estado. A segurança pública, ela é uma obrigação de fazer do Estado. Na verdade, se você abrir aí no artigo 6º, você está vendo que essa segurança do artigo 6º, que é uma segurança pública, nada mais é do que um direito social. Olha isso aí, ó. É um direito social, é uma norma programática, é uma meta, é um objetivo do Estado. O Estado tem que alcançar. Então preste atenção, a segurança do artigo 5º não é a mesma segurança do artigo 6º. A segurança do artigo 5º é a segurança jurídica. A segurança do artigo 6º são direitos sociais, é a segurança pública. Ele trata sobre os órgãos de polícia. Visualiza esse gráfico aí para você não errar. Você não pode, lembre-se, eu conheço pessoas que erram por besteira. Por quê? Porque não atualizam a sua Constituição. Muita gente erra porque não atualiza a própria Constituição. Então você tem que estar sempre atualizado. Você sempre tem que estar procurando se atualizar, porque vai mudando, o tempo vai passando, vai alterando, você pega aí apostilas desatualizadas, acaba estudando errado, ou acaba estudando o que não deveria estudar, porque eu tenho que saber qual a banca que está elaborando o seu concurso. Tudo isso vai depender, tudo isso vai influenciar no seu estudo. Pelo amor de Deus, presta atenção nisso. Tem gente que diz, eu vou estudar o que eu quiser, a banca não influencia. Claro que influencia, tá? Claro que influencia. Beleza? Traz de volta aqui. Então, mais uma vez, aí agradecendo a paciência, agradecendo aí a presença de todos. Eu sei que é terça-feira de carnaval, você queria estar bebendo aí uma cervejinha, né, pulando o carnaval, mas ano que vem, que você vai conseguir a aprovação nesse ano de 2022. Próximo ano, você com certeza vai estar lá naquele mela... Ainda existe mela-mela? Existe aquele negócio? Aí você vai estar naquele mela-mela, naquele negócio, mal sujeira, se divertindo, se embriagando, como algumas pessoas que estão aqui no estúdio, que bebem dias e dias seguidos. Tem até um vídeo de 4 dias seguidos a pessoa bebendo. Como é que tu consegue fazer 4 dias bebendo?
É só no Pará, exatamente, é só no Pará. Aqui no Ceará não, só no Pará, né? Ah, não parar, né? Ah, entendi. Beleza. Forte abraço a todos. Oh, até gaguejei, tá vendo? Ó? Forte abraço a todos. De novo, não vai sair agora. Então não vou mandar abraço pra ninguém. Até a próxima.